Olá, está começando o Pauta Pública 55. Finalmente a gente chegou em dezembro de 2022, esse ano que nunca termina e que até 11h59 da noite do dia 31 ainda pode nos surpreender, né? Espero que não. O que não é surpresa é que eu, Andréa Dipp, estou novamente aqui do lado da minha parceira de microfones, Clarissa Levi. Oi, Clary. Oi, Dipp, oi todo mundo. A gente realmente não pode subestimar esse ano que tá valendo por 10. É muita coisa, e por aqui no Pauta a gente se esforçou para tocar na maioria dos debates que são hoje cruciais pra gente entender o Brasil, a nossa sociedade. E aí, nisso, tem um tema que a gente não poderia deixar de falar em 2022. A gente não podia acabar o ano sem se aprofundar nisso, que é o crescimento do neonazismo e neofascismo nas esferas públicas e políticas do Brasil. Sim, foram inúmeros casos, nos últimos anos, coisas bizarras, como, por exemplo, o ex-secretário de Cultura colocando em rede nacional um vídeo em que ele emula o discurso e a estética do Joseph Goebbels, ministro de propaganda da Alemanha nazista. Fora pessoas que passaram a sair em público com suásticas, golpistas em Santa Catarina fazendo o gesto clássico do Hitler, enquanto pedem intervenção militar, entre muitas outras demonstrações que antes não eram tão explícitas. Aliás, vale lembrar que o termo cidadão de bem, assim como o lema Brasil acima de todos, adotado pelo governo Bolsonaro, são em si referências fascistas. Cidadão de Bem vem de uma revista que apoiava o grupo supremacista Ku Klux Klan, e o Brasil acima de todos lembra muito o slogan nazista Deutschland über alles. Isso para citar só alguns exemplos. Mas além dessas referências, temos também os casos de violência. Semana passada, na cidade capixaba de Aracruz, um ex-aluno invadiu 2 escolas da região, atirou contra professoras e alunas utilizando as armas do pai, um policial militar. O atirador, que tem 16 anos, usava uma roupa camuflada e uma suástica no braço. Esse tipo de situação vem se tornando cada vez mais comum, e as demonstrações explícitas do neofascismo e do neonazismo estão sendo estudadas de perto por pesquisadores do mundo todo. Hoje o Pauta vai conversar com o historiador Odilon Caldeira, professor adjunto de História Contemporânea e professor do programa de pós-graduação da Universidade Federal de Juiz de Fora, UFJF. Ele desenvolve há anos pesquisas sobre a extrema-direita, com foco de análise no neofascismo como fenômeno histórico e transnacional. Odilon também é autor do livro Sob o Signo do Sigma, Integralismo, Neointegralismo e Antissemitismo, publicado pela UEM em 2014. A gente já vai chamar o Odilon para o papo, mas aproveitando que a gente está falando de bolsonarismo no pauta de hoje, aliás, espero que em breve a gente possa parar de falar sobre o bolsonarismo, chegou a hora de contar uma novidade. Ontem a Pública lançou uma campanha super importante, especialmente para você que não quer que tudo que aconteceu no país termine num grande acordão. Quem vem aí para falar disso é a Júlia Affiuni. Oi, eu sou a Júlia, editora de audiências da Pública. E tô aqui para te chamar para abrir a caixa preta do governo Bolsonaro junto com a gente. Tem um monte de coisas que esse governo fez e que a gente não tem a menor ideia, porque elas estão escondidas por trás de sigilos de 100 anos e outras táticas para esconder informação. A Pública quer abrir essa caixa preta. A gente quer lançar uma série de reportagens revelando os segredos que o governo escondeu de você nos últimos 4 anos. Para isso, a gente precisa do seu apoio. Se metade dos ouvintes do Pauta doarem R$20 por mês, a gente já consegue fazer essa série virar. Então abre aí o seu navegador e digita apublica.org/aliados e faz a sua doação. Vamos nessa? Eu tô contando com você. Obrigada! Anotou aí? Beleza, gente. Então, dado esse recado super importante, bora pra pauta. Odilon, muito obrigado por aceitar nosso convite. Obrigado, Andréia. Obrigado, Clarissa. É uma satisfação poder conversar com vocês. Bom, eu vou começar com uma pergunta mais ampla, então. Você estuda a extrema-direita, brasileira há bastante tempo. E eu queria saber quais são as principais mudanças que você vê nesses movimentos de extrema-direita durante o governo Bolsonaro. Pois então, a minha pesquisa sobre a extrema-direita, ela busca justamente analisar como que existe uma tradição histórica, dessa prática política e como ela é reinventada ou rearticulada em tempos presentes, desde movimentos de cunho neofascista ou mesmo nessas dimensões da extrema-direita mais ampla, que em certa medida desemboca no governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro, e
por extensão, o próprio bolsonarismo, ele estabelece uma série de retomadas de perspectivas históricas da extrema-direita, seja de uma visão idílica e romantizada da ditadura civil-militar iniciada em 64, ou em algumas questões mais pontuais de retomada de simbologias, de slogans, ou mesmo de algumas ideias basilares do fascismo clássico, especificamente o integralismo. Agora, essas formas, né, de retomadas, elas estão ensejadas, em alguma medida, nas articulações do tempo presente, né? O bolsonarismo, ele não projeta apenas uma atualização na perspectiva de uma utilização de novas tecnologias de informação, da utilização das mídias digitais, das redes sociais como um todo. Não é apenas a plataforma que estabelece as novidades, né? Então, o bolsonarismo, ele estabelece, por exemplo, a adesão ou a adição do termo ou de uma ideia de liberdade, né? A própria ideia de uma roupagem pretensamente ou supostamente democrática é, em certa medida, uma novidade. Em síntese, eu diria que o bolsonarismo, ele lida de uma maneira bastante particular também, mas uma maneira bastante efetiva, com a ideia de uma bem intensa individualização dos indivíduos, né? Se os regimes autoritários do século XX, eles projetavam, em certa medida, uma totalização desses indivíduos, essas novas expressões das direitas radicais, extremadas globais, em efervescência nas últimas décadas, estabelecem um ganho bastante objetivo com o fenômeno do neoliberalismo, em certa medida, uma certa subjetivação dessa premissa. Então, o individualismo é uma grande medida. Então, para além das novas dinâmicas, novas linguagens, novas estratégias de comunicação e disseminação do próprio bolsonarismo, a ideia de democracia, uma ideia bem particular e deturpada de democracia, em certa medida também, esse apelo ao individualismo, a ideia do self-made man e suas variações, coloca um pouco essas grandes novidades, em certa medida, do bolsonarismo. Mas eu insisto que o bolsonarismo, ele não é apenas um fenômeno atual, mas também uma forma de retomadas de uma certa cultura ou tradição histórica da extrema-direita brasileira. Interessante, Odilon. Você fala dessa retomada, né? Eu queria aqui emendar uma outra pergunta. Nesses últimos anos do Brasil, a gente ouviu cada vez mais vezes a palavra fascista. E na maioria das vezes, a utilização desse termo não foi consenso. E aí, as discussões sobre fascismo e neofascismo foram atraindo mais e mais atenção, e acho que estão, nesse ano principalmente, mais aí na ponta da língua das pessoas. E aí eu queria te ouvir sobre isso, queria te pedir para contar pra gente o que você identifica, assim, exemplos de principais apelos, narrativas e símbolos, ou pontos que atraem atenção, que são vinculados a ideais fascistas. Olha, essa questão da utilização do termo fascismo como um certo adjetivo de desqualificação política não é um fenômeno exclusivamente brasileiro, tão pouco atual, né? Na experiência do próprio fascismo isso acontecia. Agora tem uma questão que me parece importante para pensar a atualidade do fascismo e a categoria do fascismo como elemento interpretativo e também do neofascismo. O fascismo, efetivamente, ele foi um modelo de Estado ao longo da primeira metade do século XX. Um tipo de economia, um tipo de regulação do mercado de trabalho, um tipo de totalização dos indivíduos, um tipo de religião cívica, de acordo com alguma parte da bibliografia de análise do fascismo. Mas o fascismo, como um fenômeno político mais amplo, e daí é uma parte de interpretação a qual eu me vinculo, ela é, antes de ser uma expressão exclusivamente política e, por extensão, de regime, de Estado, ela é também uma espécie de cultura política. Então, antes de ser efetivamente apenas o Estado, o fascismo é uma visão de mundo, o fascismo é uma ideologia, é um conjunto de ideias. Sendo o fascismo um conjunto de ideias, ele pode se organizar a partir de uma certa matriz articulativa, né, de articulação, ou mesmo do ponto de vista de inspiração. A matriz de articulação seria, em grande medida, o que podemos chamar de neofascismo. O que são neofascistas? São organizações que buscam retomar preceitos, ideias e práticas do fascismo do século XX para o fascismo do século XX após 45, após o fim da Segunda Guerra Mundial, ou mesmo para o século XXI.
Então, entidades continuistas ou revivalistas, grupos voltados a uma certa cultura juvenil urbana, de apelo ao fascismo como matriz organizativa, como no caso de skinheads neonazistas e neofascistas, fazem um apelo sistemático ao passado do fascismo, seja como uma categoria simbólica, ou seja, a figura do fascismo como uma espécie de mal absoluto ao qual eles buscam objetivamente se vincular, ou como uma matriz organizativa de Estado, ou seja, queremos retomar o tipo de organização fascista para o século XXI. Além disso, o neofascismo ele pode ser caracterizado em torno, por exemplo, de tendências negacionistas do Holocausto, ou mesmo de uma certa intelectualidade que vai beber nas ideias basilares do fascismo, que ultrapassam a própria experiência do fascismo, chegam ali na Revolução Conservadora alemã, e vão, em certa medida, olhar para o mundo a partir de uma matriz profundamente antidemocrática, antiliberal e, em certa medida, mesmo antiluminista. Além disso, me parece importante que o fascismo, em sendo uma forma de ver o mundo, ela consegue ser um ponto de inspiração para correntes políticas que não necessariamente estejam enunciadamente atreladas ao fenômeno do fascismo ou do próprio neofascismo. Aí que é interessante, em certa medida, analisar como essas correntes dessas direitas radicais, aquilo que uma parte da bibliografia chama de populismo, de direita radical, ela, em certa medida, oxigena, se é que é possível usar esse termo, o próprio fascismo, a partir de uma ideia, de uma construção de uma visão de mundo fundamentalmente estabelecida em torno de uma noção de nós e eles, ou seja, da indissociabilidade de uma ótica de guerra na própria política e de uma visão de mundo onde os iguais devem ser atribuídos a uma comunidade imaginada e os diferentes devem ser, em última medida, em última instância, extirpados dessa comunidade. Então, mesmo que eventualmente um partido político legalmente inscrito em uma democracia liberal representativa não faça uso da simbologia ou denunciado tipicamente e exclusivamente fascista ou mesmo neofascista, ele pode, em certa medida, estabelecer retomadas dessa forma de ver o mundo. De se espantar, por exemplo, que no caso do bolsonarismo, diversos grupelhos neofascistas, desde nazistas até integralistas, viram em Bolsonaro uma possibilidade de articulação ou representatividade. É muito interessante isso que você está dizendo, Odilon, e eu queria também entender sobre as conexões desses grupos brasileiros com grupos fascistas, neofascistas internacionais, se elas existem, se elas cresceram nos últimos anos, se elas são organizadas e se essas conexões também se dão através desse momento neoliberal. Olha, do ponto de vista de uma perspectiva da problemática do neoliberalismo e da expansão do neofascismo, eu acho que tem algumas questões que são importantes. Seja essas políticas da direita radical populista, ou mesmo de organizações grupusculares, grupelhos neofascistas, em certa medida, para o indivíduo que acaba sendo articulado dentro de algumas dessas organizações, ou mesmo em franjas de organizações majoritárias, como no caso do bolsonarismo, existe um processo de a criação de um senso de comunidade, onde o sentido de pertencimento é fundamental. Em certa medida, ele rompe com o isolamento do indivíduo e uma certa atomização deste indivíduo. Não é à toa, por exemplo, que há diversos relatos e estudos, por extensão, que lidam como que muitas pessoas largam os traços de sociabilidade, seja familiares ou de outros grupos pregressos, e passam a interagir, integrar esses grupos de uma maneira quase como suplantando a própria dinâmica de laços familiares. O Brasil vive um processo recente eu diria, talvez nas últimas 2 décadas, de profunda integração no campo do neofascismo internacional. Um dos argumentos centrais das minhas últimas produções é que, no caso brasileiro, o neofascismo é um fenômeno tardio. Tardio por quê? Passada a experiência do fascismo clássico, o fim da ação integralista brasileira, depois o fim do Estado Novo, que, em certa medida, perseguia entidades fascistas, e a experiência de um certo período de uma democracia restritiva,
a possibilidade, capacidade organizativa de grupos neofascistas vai se dar no Brasil, sobretudo após a última transição democrática. Então, na transição democrática, esses grupos conseguem um espaço para articulação, organização e radicalização que, em certa medida, eles não encontravam durante a ditadura civil-militar brasileira, por diversas razões, pelas estruturas autoritárias e outras tantas. Agora, esse processo tardio, se a gente for pensar, por exemplo, o neofascismo europeu, ele existe desde 45, né? O neofascismo articulado no Brasil é a partir da década de 70, fim da década de 70 e, sobretudo, ao longo do começo da chamada Nova República. Esse processo inicial, ele estabelecia um baixo grau de internacionalização, porque a principal referência era o próprio integralismo brasileiro, que se satisfazia com as suas relações no campo nacional. Agora, quando começa a surgir editoras negacionistas do Holocausto, quando começam a surgir alguns grupos skinheads que buscavam se vincular ao cenário white power, começa a ter um fenômeno de internacionalização. Agora, efetivamente, né, a onda de internacionalização da extrema-direita brasileira, e sobretudo do neofascismo, ela corre com o início da internet, né? O início da internet fornece um panorama de internacionalização, eles conseguem, em certa medida, se integrar em algumas facetas do neofascismo mais ampla da ideia de identitarismo, né, dos grupos identitários, autodenominados identitários, da extrema-direita neofascista europeia, e é um fenômeno ainda mais recente. Então, assim, eu diria que são dois fenômenos que acarretam essa internacionalização do neofascismo brasileiro. Um é a utilização das redes digitais, sobretudo da internet, outros fóruns, e uma coisa do tipo. Então, é uma nova geração de militantes neofascistas que já estão, digamos, são os nativos digitais, que já conseguem estabelecer essa solidariedade no campo do neofascismo internacional. O neofascismo internacional, em certa medida, ele se mostra receptivo para o Brasil. Por exemplo, na Itália existe uma entidade de nome Casa Pound, que é uma espécie de ocupação, um movimento bastante diversificado do neofascismo italiano. Nos últimos anos, eles estiveram, alguns membros dessa entidade, participando de eventos no Brasil. Isso porque, justamente, essa maturidade do neofascismo brasileiro incorpora novos intelectuais da nova direita francesa, como Alain de Benoist, começam a citar autores como Júlio Zévola, que são referências para o neofascismo internacional. Então, existe um processo de maior paridade ideológica, ou pelo menos discursiva, do neofascismo brasileiro com o neofascismo internacional. Além disso, é necessário situar esse fenômeno dentro de uma dinâmica mais ampla, que é o fortalecimento, o surgimento das chamadas novas direitas, né? Então, não é apenas um fortalecimento das redes do Brasil com o exterior, mas é também um fortalecimento das redes internas das direitas radicais extremadas brasileiras. Então, esse tipo de neofascismo, que é plural, consegue ter uma maior capilaridade, uma maior presença política e galgar espaços no campo internacional. Interessante, Odilon, que você fez essa recapitulação, assim, de como o movimento se dá com suas articulações internacionais. Eu queria pedir pra gente falar um pouco mais sobre como esses movimentos e grupos neofascistas, neonazistas estão aqui no Brasil hoje, assim. Projetos políticos mais ou menos marcados por ideais fascistas existem no Brasil faz tempo, né? Inclusive você pesquisa isso, não é de hoje. E aí, com base nisso, com base na tua pesquisa sobre o integralismo e sobre outros movimentos de cunho fascista no Brasil, queria pedir para você contar pra gente o que do passado ajuda a entender o que a gente está vendo hoje, assim, o que você destacaria? Olha, eu acho que é importante pontuar que a gente não entende fascismo e neofascismo no Brasil, mas de uma maneira também global, sem entender a história do anticomunismo, né? O fascismo, ele tinha muitos inimigos, né? Eventualmente tinha o antissemitismo como um elemento central do nacionalsocialismo, eventualmente o antiliberalismo também era um corte associativo e eventualmente distintivo no campo dos fascismos de maneira global, mas no fim do dia, me parece que os fascistas, eles tinham um ponto de congruência e convergência de maneira global, era o anticomunismo. E para pensar essa dinâmica global do fascismo em torno do anticomunismo, a gente consegue também jogar dentro de uma matriz analítica para o caso brasileiro, né? Claro que a gente pode
Tem livros, por exemplo, do Rodrigo Pato Samota, o Em Guarda contra o Perigo Vermelho, trabalhos da Carla Luciana Silva, da Carla Rodegueiro, que trabalham com essa historicidade do anticomunismo. É claro que o anticomunismo não digamos, ele não tem uma explicação única e exclusivamente fascista. Há um anticomunismo de origem militar, há um anticomunismo de origem religiosa, ele projeta-se, em certa medida, na centralidade política em torno do contexto da Guerra Fria, mas, de toda maneira, quando a gente pensa em anticomunismo dentro de uma matriz fascista, é uma intensidade bastante particular do anticomunismo, que não é apenas uma contrariedade a uma dinâmica política, mas, sobretudo, é a construção de uma identidade política atribuída àquilo que se atribui à condição comunista. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, que o comunismo não é, eventualmente, apenas o indivíduo, a militante, o filiado, que é efetivamente ou exclusivamente ligado a entidades comunistas, mas é uma condição que ela serve como um paradigma para a perseguição. Então, por exemplo, quando a gente vai pensar em mitologia e conspiracionismo anticomunista no Brasil, a gente tem que pensar na instrumentalização desse conspiracionismo anticomunista na história. Por exemplo, alguns grupos neofascistas que agora, nos últimos anos, se aproximaram em certa medida do bolsonarismo, eles se aproximaram em outros momentos do Proana de Enéas Carneiro, justamente por conta de uma visão de nacionalismo autoritário, mas também de uma certa instrumentalização em torno dessa ideia de nacionalismo autoritário, dessa matriz anticomunista. É claro que o anticomunista ele também se modifica. Ser anticomunista não é ser anti-bolchevique, tal qual na primeira metade do século XX. Em certa medida, a própria ideia de antipetismo ela acaba incorporando muitas dessas premissas. É aquela questão, o fascismo, antes de ser Estado e política, né, regime política, ou proposta de regime e política, ele é um caldo cultural e político que fornece uma forma de olhar o mundo e articular politicamente a partir dele. A gente tem visto nos últimos dias, sobretudo, um incremento assim, de violência por parte de grupos e pessoas, enfim, autodenominados nazistas, neonazistas. Então a gente teve, por exemplo, um estúdio de tatuagem que foi fechado, né, com vários símbolos nazistas. A gente teve ataques a escolas bem recentemente, onde foram pichados símbolos nazistas. Então, você acha que esses ataques, essas violências, elas também estão sendo legitimadas por esse caldo que você diz, né? Por essa autorização que o bolsonarismo traz, às vezes sem perceber, como você disse? Eu não tenho dúvidas disso. Existe esse certo incremento dessa lógica de uma mais cultural, que em certa medida dá guarida a essas retomadas, mas tem uma parte objetiva, que é um processo de mobilização objetiva desses grupos, né? Por duas questões, talvez, fundamentais, né? Uma questão é a lógica do acesso às armas, né? Uma corrente armamentista, uma política armamentista que não é apenas uma política de aceno à indústria das armas, embora seja assim fundamentalmente. Ela também é um apelo de uma lógica onde esse armamentismo dá a uma ideia de um nacionalismo exclusivista e persecutório de minorias, né? Ou seja, é um armamentismo que é para trabalhar com o problema da homossexualidade, com o problema do gênero, com o problema de religiões de matriz afro, e assim por diante. Então, ele fornece, em torno dessa certa ideia de nacionalismo cristão heteropatriarcal e também branco, ele fornece um campo ali onde essa ótica fica assentada. Claro, aqui pode não ser um aceno efetivo e exclusivo a essas correntes do neonazismo. Só que, além disso, as estratégias de mobilização do bolsonarismo é sempre uma estratégia de purificação interna, né? Ou seja, o bolsonarismo como um campo plural, mas é necessário sempre mobilizar os mais radicais para se permanecerem mais fiéis. E não raramente essas estratégias de purificação interna, elas mobilizam estratégias, instrumentos, alegorias e signos pertencentes ao universo do fascismo. Deus, Pátria e Família, acenos ao franquismo, embora exista uma discussão se o franquismo foi exclusivamente fascista ou não, mas enfim, acenos ao franquismo, ao salazarismo e ao hitlerismo, né? Então, assim,
Não podemos nos esquecer, por exemplo, do Roberto Alvim, ex-secretário de Cultura, fazendo uma espécie de cosplay de Goebbels. Essa questão é um aceno efetivo, essas questões, né? Essas novas tendências da extrema-direita internacional, a direita alternativa dos Estados Unidos, e as suas simbologias que eventualmente podem ser interpretadas como white power, ou poder branco, foram tomadas como elementos desse aceno às bases mais radicais. Os acenos às bases mais radicais do bolsonarismo são, consecutivamente, simultaneamente, acenos às tendências neofascistas que não são necessariamente bolsonaristas. Então, elas partilham uma certa simbiose ali, um ponto de componente, seja de grupos ucranizadores, de grupos neonazistas, e assim por diante. Então, nessa medida, existe, digamos, uma parte mais estrutural, que dá um suporte, né, em torno dessa lógica desse nacionalismo persecutório e do acesso às armas, e do outro sentido, esse aceno à radicalização das bases, que fornece uma simbiose e o uso dos símbolos do fascismo. Então isso, eu não diria nem que é um apito para cachorro, é um apito para matilha. E aí, Odilon, queria emendar aqui a nossa última pergunta, que a gente já está chegando no fim do programa. Você falou aí sobre a posse do Bolsonaro, e agora a gente pensando aí num Bolsonaro que vai entregar o governo. Eu queria saber como é que você analisa, assim, a entrada, a instalação desses ideais autoritários, violentos, que flertam com o neofascismo nas instituições do país, né? Pensando aí nas polícias, também no Congresso. Como é que você acha que o Brasil vai conseguir lidar com isso nos próximos anos? Como é que se lida com isso, assim? É a pergunta de milhões. Ao longo da transição democrática, existiu o fenômeno da direita envergonhada, onde as pessoas não se vinculavam enunciadamente às direitas. Nos últimos anos, a gente pode falar que existiu uma direita desavergonhada. Claro que a direita desavergonhada não diz respeito apenas, exclusivamente, à extrema-direita, mas existe um fenômeno de lastro ali, onde existe uma extrema-direita que construiu um processo de sociabilidade fundamental. Não é à toa que, inclusive, eles conseguem organizar, entre aspas, organicamente, os protestos, né, estabelecer essas continuidades para aquilo que virá a ser o bolsonarismo, ou de uma forma mais extensa, o extremismo de direita no Brasil após a saída de Bolsonaro. Agora, esse é o ponto inicial, né, que a gente vai ter que lidar ao longo dos próximos anos com a existência de uma extrema-direita profundamente organizada no Brasil, profundamente organizada não apenas do ponto de vista institucional, eu diria, inclusive, daí é uma hipótese, que existirá uma tensão entre essa dinâmica de um bolsonarismo de feição mais institucional e aquele de feição de ruptura, né, que é aqueles que querem efetivamente estabelecer os processos abertamente antidemocráticos. Agora, essa questão diz respeito, talvez, a uma disputa entre paritós e pessoas de verde e amarelo, né? Agora, além disso, tem uma questão que existiu uma certa orquestração ou uma tentativa de englobar o Estado brasileiro em torno de ganhos advindos do processo associativo à extrema-direita. Me parece que, por exemplo, as polícias militares e, talvez, fundamentalmente, a Polícia Rodoviária Federal é o exemplo mais concreto da forma como ela foi, em certa medida, subvertida para uma lógica bolsonarista. E este processo estabelecerá, em certa medida, a necessidade de uma discussão sobre um processo de desbolsonarização. Isso é muito complexo porque o Brasil tem uma ótica, uma lógica, uma tradição de conciliação após fins de regimes autoritários, nas suas diversas experiências. Para pensar, ao longo da ditadura civil-militar brasileira, ou ao fim da ditadura, a transição democrática, a lei da anistia, não lidaram efetivamente com esses problemas autoritários. Toda a discussão sobre a Comissão da Verdade ensejou, em certa medida, uma reorganização da extrema-direita brasileira. Me parece aqui que a sociedade brasileira, organizada, democrática, efetivamente, não pode estabelecer essa lógica de conciliação como uma certa forma de
uma peneira para tentar tapar o sol, né? Então, é necessário discutir o bolsonarismo na sua grande extensão, não apenas deputados, congressistas, senadoras e senadores, não somente essas figuras, ou então as pessoas que estão dia após dia ocupando nichos e espaços nas ruas. É necessário pensar que essa lógica de militarização, de perseguição política, essa forma mais particular de antipetismo ou antiprogressismo, ela está estabelecida dentro de processos mais institucionais. E aí é um desafio gritante e urgente, né? Porque muitas vezes o medo de possíveis sublevações militares ou de polícias, assim por diante, fornece um apelo ou um apego à conciliação. Os setores majoritários da imprensa já fornecem esse sentido, né? Vamos esquecer o passado, o bolsonarismo foi apenas um hiato, né? um lapso de uma história democrática. Não, a história brasileira, republicana, a democracia tem sido um lapso. Então é necessário pensar essas figuras e expoentes autoritários em torno de processo de discussão sobre a sua participação, construção do bolsonarismo e também as suas tentações antidemocráticas que foram muito nítidas ao longo do processo eleitoral. Então, eu diria que o fim do governo Bolsonaro não é o fim do capítulo do bolsonarismo, mas sim o começo de uma história de luta da sociedade civil organizada contra o bolsonarismo e a sua capilaridade, porque não é apenas bolsonarismo, mas sim a extrema-direita e não apenas o Bolsonaro, mas sim uma forma de mundo que quer destruir a democracia e tem que ser contida. Perfeito. Muito obrigada. Foi ótima a nossa conversa. Eu que agradeço. Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. E hoje é dia de indicar mais um mergulho da Rádio Escafandro, podcast comandado por Tomás Chiaverini, que é o nosso parceiro na Rádio Guarda-Chuva. No episódio 81, o Escafandro aborda a relação entre as chacinas e milícias no Rio de Janeiro. O episódio se baseia em um levantamento do Instituto Fogo Cruzado, que mostra que 1.000 pessoas foram mortas em chacinas desde 2016. E que essas chacinas tendem a acontecer em territórios ocupados pelo Comando Vermelho e por outras facções, mas raramente em áreas dominadas por milícias. Se você já conhece o trabalho do Tomás, sabe que vem aí uma reportagem muito aprofundada sobre esse tema tão complexo. Se você ainda não conhece, está perdendo tempo. Depois do Pauta, passa lá no feed da Rádio Escafandro para conferir esse e outros episódios disponíveis. E chegamos no fim de mais um Pauta Pública. Mas na sexta-feira que vem a gente tem outro encontro marcado. Vai ser o último episódio da temporada desse ano. E a gente está preparando um programa bem especial. Então acho que vocês não vão querer perder. E para ninguém ficar de fora, vale apresentar o Pauta para mais pessoas, seguir a gente onde você está nos escutando e nos dar aquelas belíssimas 5 estrelas se você estiver no Spotify ou no Apple. Aliás, se a gente apareceu na sua retrospectiva do Spotify, compartilhe e marca a Agência Pública nos seus stories. A gente vai ficar muito feliz em saber. Até semana que vem, então. Um abraço e até lá. Um beijo, gente. Até.